Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, dá início, neste momento, ao seminário sobre prevenção a golpes e fraudes digitais. No ano de 2024, mais de 281 mil casos de estelionato digital foram registrados no Brasil, o que representa um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Aproximadamente 25% da população brasileira já foi vítima de algum tipo de golpe virtual. Esses criminosos geralmente se utilizam de engenharia social, descobrindo informações pessoais do alvo, onde as abordagens geralmente manipulam psicologicamente as vítimas, envolvendo urgência, medo ou vantagens, sempre no intuito de induzi-las a atos impulsivos, cliques, compartilhamentos ou transferências. Por essas e outras razões, é importante estar atento, sabendo identificar, evitar e também contornar estas situações que se fazem cada vez mais frequentes. Este seminário, portanto, tem por objetivo proporcionar aos servidores desta Casa Legislativa informações a respeito da segurança no uso da internet e formas de proteção contra práticas criminosas virtuais. Agradecemos a presença entre nós do senhor agente da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Rodrigo Alessandro Ferreira, e do senhor chefe de gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Carlos Eduardo de Souza Neves. Muito obrigado pela presença de ambos. Dando início, então, ao seminário, para a primeira palestra, convidamos o senhor Luiz Felipe Vélez Rosado, que abordará o tema Segurança Digital, Responsabilidade de Todos. Por favor. Luiz Felipe Rosado é graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em Gestão da Segurança Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina e em Gestão de Segurança Pública e Investigação Criminal aplicada pela Academia de Polícia Civil de Santa Catarina. É delegado de Polícia Civil na Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, sendo responsável pela coordenação de investigações complexas, inclusive relacionadas a crimes praticados em ambiente virtual. Sua trajetória profissional evidencia sólida experiência em análise criminal, inteligência policial e enfrentamento à criminalidade cibernética. Com a palavra, então, para a sua palestra, Luiz Felipe Rosado. Ei. Oi? Vem dar palestra sobre crime digital, não consegue nem ligar o microfone, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? O cerimonial já me apresentou, então, Luiz Felipe Rosado, sou delegado de polícia, estou à frente da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da DEIC desde 2017. E a gente tem visto lá, desde esse período, quando criou a delegacia, que, obviamente, como todo mundo sabe, como o cerimonial já falou, um aumento vertiginoso dos crimes praticados em ambiente virtual. Uma porque a gente teve a pandemia, né? A gente vinha numa crescente, obviamente, a partir do momento que todo mundo vincula muito a sua vida à internet, ao ambiente digital, e depois disso a gente teve a pandemia, todo mundo ficou ali enclausurado obrigatoriamente, e o criminoso também ficou retido, sem poder sair de casa. Então, qual era a diferença disso? Ele não poderia mais ir para a rua para praticar um golpe, para fazer um roubo, um furto ou qualquer coisa que o valha. Então, a partir disso, como outras pessoas também do ramo da tecnologia ficaram sem emprego, como muitas outras pessoas, se uniram algumas forças ali do mal, né, e começaram a passar a prática desses crimes no ambiente virtual, com uma benesse muito grande para eles, obviamente, né? A capilaridade que isso alcança. A partir do momento que eu passo uma mensagem para alguém e essa pessoa recebe essa mensagem e não checa, e ela
transmite essa mensagem para outra pessoa, ela fica servindo como uma longa-manos do próprio criminoso, né? Ela é um auxílio para que o criminoso tenha o maior alcance com relação à atividade criminosa. Então, hoje, eu vou passar aqui para vocês algumas situações e algumas dicas de como a gente pode tentar evitar ser vítima de crime no ambiente cibernético. Pode passar para mim, por favor. Então, o que eu vou falar com vocês hoje? A gente vai falar sobre cibersegurança, o que é, o que abrange, a evolução das ameaças cibernéticas, né, as principais ameaças, obrigado. O que a gente tem visto lá na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, também sobre as consequências da falta, né, da cibersegurança, as boas práticas, recursos, suportes, tudo que a gente tem. Hoje a gente não precisa gastar dinheiro para nos proteger. A gente pode, utilizando principalmente a tecnologia que já está embarcada em muitas coisas, utilizar ela para que a gente se proteja e não seja sujeito a qualquer tipo de golpe. E, por fim, vou abrir aí, se o tempo deixar, permitir, um tempinho para algumas perguntas e respostas. Então, iniciando, o que é a cibersegurança, né? Ela é um tripé, né? E esse tripé é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esse tripé, as informações que a gente tem a partir dos dados que nós dispomos, eles são, obviamente, confidenciais para nós, para a instituição que a gente faz parte. E, a partir disso, a gente precisa que esses dados sejam íntegros, ou seja, eles não podem ser corrompidos ou tampouco transmitidos para aqueles que não têm credenciais de acesso para aquilo, né? E a gente tem que disponibilizar os dados que efetivamente são os dados que a gente pode disponibilizar, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, fala muito sobre isso. É uma legislação que ela vem de encontro com tudo que vai ser falado com relação à proteção dos dados. Então, na relação à confidencialidade, a gente pode falar sobre dados sensíveis, né, que é tudo aquilo que diz respeito àquilo que a gente pensa, né? Então, as nossas convicções políticas, religiosas, tudo aquilo que está no nosso íntimo, né? E os dados que são dados cadastrais, que são dados que podem ser disponibilizados, como, por exemplo, nome, CPF, endereço. Quando eu venho, por exemplo, eu tive aqui agora, para entrar na Assembleia, eu tive que fazer ali um cadastro. E esse cadastro, a pessoa que estava ali, que estava trabalhando, me perguntou o meu nome, me solicitou um documento, e desse documento ela solicitou o meu endereço também, onde é que eu era residente, e um número de telefone. Esses dados, eles não dizem nada a respeito da minha personalidade. Esses dados não dizem para que time que eu torço, para que partido político que eu vou votar nas próximas eleições, nada a respeito da minha intimidade, se eu gosto de ir a qualquer lugar no final de semana, o que eu acesso na internet. Mas mesmo esses dados, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fornece. Geralmente, quando a gente vai ao médico, por exemplo, a gente faz o mesmo cadastro que a gente faz aqui, mas num nível de segurança muito menor. Por quê? Porque o sistema que o médico, por exemplo, tá? Estou citando o médico só porque é um exemplo mais corrente que a gente tem. Quando a gente vai no médico e o médico vai mandar, ele pergunta para nós, quando a gente faz um cadastro, qual é o nosso endereço, qual é a informação que ele precisa ter ali do nosso endereço, por que ele precisa saber do nosso endereço. Ele não vai mandar nenhuma correspondência, ele não vai mandar flores, ele não vai fazer nada para nós. Então, ele não precisa saber do nosso endereço. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode começar a trabalhar com relação à segurança dos nossos dados. Você tem um trabalho, né? Então, todo mundo aqui trabalha. Então, pelo Código Civil, o domicílio, o local de trabalho também é considerado domicílio. Então, a gente pode muito bem botar aqui, vocês que são servidores da LESC, que vocês trabalham, o endereço da LESC. Eu não sei como é que é o nome da rua aqui, mas e aí ela vai ter uma numeração.
Aí vai perguntar, casa ou apartamento? Não, é só esse número mesmo. Tá? Por quê, pessoal? Porque a partir desses dados mais fáceis, que são os dados que mais são vazados, né? A segurança de um sistema inserido dentro de um consultório odontológico, de um consultório de um médico, ela é muito mais frágil do que a segurança que tem, por exemplo, no cadastro que se faz aqui na LESC. Toda a infraestrutura de proteção dos dados que tem aqui, não tem lá. Então, se, por exemplo, a servidora que está ali na frente, que ela vai simplesmente clicar em algum link, existe todo um sistema de proteção, de firewall, de antivírus, que vai impedir com que ela possa fazer um clique e um acesso que não seja um acesso anteriormente verificado pelas camadas de segurança que a LESC tem, e também uma verificação de se aquilo lá é um malware ou não, se é um vírus ou não. No consultório, a gente não vai ter esse tipo de situação. Ele pode ter um antivírus lá, mas qual é o computador dele? Qual é o sistema operacional? Foi atualizado? Não foi atualizado? Então, a partir disso é que a gente começa a fazer a nossa colocação de proteção dos nossos próprios dados. Porque depois que os nossos dados vazarem, não tem mais como buscar. Meu dado vazou, ele está vazado na internet, não tem mais como buscar. E o que ele pode fazer com isso? Um criminoso pode usar o meu dado? Ele pode pegar o meu telefone celular. Ele sabe o meu endereço, ele sabe o meu nome completo, ele sabe meu documento e ele sabe o meu número de celular. É muito fácil saber que tal celular é de tal operadora. Então, o que eu vou fazer? Dependendo, obviamente, do que ele quer, qual é o interesse dele, ele pode criar um documento falso, ir na operadora de telefonia celular e simplesmente perdi o meu chip. Eu quero um chip novo. E, a partir disso, a pessoa que está lá atendendo ele lá na operadora de telefonia celular vai olhar aquele documento, cara crachá, é a pessoa, confirmou o endereço dela e o documento, e entrega para ela um chip zerado com o mesmo telefone. A partir do momento que ela insere aquele dado, insere aquele chip num dispositivo, num telefone, num smartphone, o que acontece? Vocês já trocaram de telefone, né? Então, vocês sabem que reset de senha, tudo que está no telefone antigo, ele vem para o telefone novo. Inclusive o WhatsApp, todas as conversas, todos os contatos relacionados com grupos. E é por isso que muito acontece, pessoal, desses golpes de pessoas. Oi, pai, troquei o telefone. Desculpa. Troquei o telefone, estou aqui tentando pagar um boleto e não consigo. Paga para mim. O pai ou a mãe, geralmente mais idoso, vai olhar aquela foto, sabe que é a foto do filho, sabe que aquilo ali pode ser uma situação que ele está realmente passando por aquilo ali e vai lá e paga o boleto. Então, veja que a gente lá atrás, quando a gente deu a informação para o consultório odontológico do nosso telefone CPF, a gente pode estar correndo um risco que a gente nem imagina. E vamos imaginar uma outra situação. Alguém aqui trabalha no gabinete de algum deputado que está sendo... que o criminoso quer chegar nele, né, por algum motivo. Esse criminoso ele não vai chegar direto no deputado, porque existe toda uma cerca de proteção. Ele vai chegar sempre pela margem das coisas, né? O que a gente chama na polícia da teoria dos círculos concêntricos. Então, ele vai trabalho, amigo, do amigo ele chega para familiares, e de familiares ele chega no alvo. Essa é mais uma informação de que a gente tem que ter consciência que não necessariamente a gente é um alvo. A gente pode ser parte de um projeto muito maior. E, a partir do momento que a gente tem essa consciência do risco e a gente adota essa cultura de segurança, como eu estava falando para vocês, do simples fato de a gente não dar o nosso endereço, do simples fato da gente, por exemplo, ao invés de dar o nosso telefone celular, a gente dá o telefone do nosso trabalho, e esse aqui é telefone para recado. Ah, mas aí eu vou ficar muito engessado, aí eu vou ficar... Mas a gente tem que ter uma cultura de proteção. Hoje, a gente sabe como é que funciona. Daqui a 5 anos, 10 anos,
com a IA, e a gente já está vendo golpes praticados com alteração de voz e com alteração de face, a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Tá? Colaboração, obviamente, com as equipes de TI. Então, às vezes, quando a gente está no trabalho e quer acessar alguma coisa naqueles 10, 15 minutos de folga e a gente tenta acessar e o site está bloqueado, o CIASC bloqueia a gente para tudo que a gente quer fazer, né? E aí, por quê? Porque é uma cultura de segurança. O CIASC não deixa, porque a infraestrutura de dados do governo do estado de Santa Catarina ela é gigantesca e ela é sensível. E, a partir disso, a gente tem que ter a ideia de como colaborar com isso, não trazendo, por exemplo, pendrives de fora para inserir no trabalho que não tenha sido verificado antes, HDs externos que também não foram verificados antes. Então, se a gente pluga aquilo ali, e se tem um vírus ali, a gente está corrompendo toda a rede de dentro do trabalho que a gente está. Aqui é só até 2022, tá, pessoal? Só para a gente ver ali como deu um boom de 2019, 2020, 2021 e 2022 aí a gente teve ali um incremento da pandemia. Hoje, esses números eles estão numa decrescente. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas têm tido mais acesso à informação, as delegacias estão se especializando cada vez mais, então a repressão está sendo feita de maneira muito mais eficaz do que era feita aqui em 2019, que ninguém sabia para onde ir, para onde não ir. Os provedores de aplicação, os grandes provedores de aplicação, como, por exemplo, a Meta, a Microsoft, ela também auxiliam as forças policiais para que a gente tenha acesso à informação cada vez mais rápida. Então, eles disponibilizam plataformas para nós, para que a gente consiga fazer os acessos e consiga, principalmente, fazer a identificação e as solicitações judiciais que a gente tem ali. Tá? Os incidentes também, da mesma forma, são incidentes que eles vão crescendo a cada dia, e não é só o incidente lá da pessoa física que mora em tal endereço. A gente tem vazamentos de dados gigantescos. Vocês bem lembram, há pouco tempo atrás, foram vazados dados de CPF da Receita Federal e dados, inclusive, esses de pessoas falecidas. Por isso que foram vazados mais CPFs do que de pessoas vivas que tinham. Você imagina você ter um CPF. Com um CPF você faz muita coisa, inclusive acesso à conta Gov. Então, a partir do Gov, essa centralização de tudo que o governo federal está fazendo para deixar a vida da gente mais fácil, né? Deixar a vida da gente mais dinâmica, também é um problema se, porventura, a gente perder o nosso acesso ao Gov, porque ele vai ter acesso a muitas informações nossas, informações bancárias, informações da carteira de habilitação, imposto de renda e tudo que vem nessa sequência. Tá? Aqui é mais um dado, infelizmente o Brasil aqui figura hoje na quarta ou quinta posição do vazamento de dados. A gente tem a cultura de pegar e transmitir a informação sem checar. A gente recebe no WhatsApp, recebe aquela foto, aquela imagem, homem engolido por cobra, isso a Globo não mostra, e aí a gente vai lá e fala, ai, nossa, só foi engolida, aí manda no grupo da família, aí chega a avó, manda no grupo da igreja, que aí manda no grupo do outro, que manda no grupo. Então, a gente está auxiliando por ausência de uma educação digital. Nós, todos aqui, olhando pelo rosto de vocês, não estou dizendo que vocês são velhos, mas nós todos aqui, ninguém é nativo digital, né? Hoje você pega uma criança de 10 anos, ela dá show na gente com relação a muita coisa, né? Hoje a chupeta digital ela já é muito utilizada, né? Então você vai no restaurante, está o bebê lá com a chupeta digital para não incomodar o pai e a mãe, enquanto eles jantam, a criança está aqui freneticamente passando alguma coisa para cima, tá? E a partir disso a gente tem essa quantidade enorme de vazamento. E como eu disse, não é só vazamento de pessoa física. São vazamentos de pessoas jurídicas e muitas vezes você está aqui dentro, né? Você está aqui dentro, você tem um cadastro ali e esse cadastro seu vazou. E se esse cadastro seu vazou, esse cadastro foi
para algum bolo de venda. Então, eles querem vender as informações. Para quem? Para criminosos, eles querem vender informações, inclusive, para outras empresas, para vocês ficarem recebendo mensagens de empresas que vocês nunca fizeram nenhum cadastro, né? E as implicações, obviamente, elas são legais a partir do momento que a gente tem alguma situação relacionada com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Elas são multa e várias outras sanções que a LGPD impõe para quem não tem o cuidado com as informações financeiras. As pessoas perdem dinheiro, muitas vezes perdem porque querem, né? Se eu oferecer para vocês um investimento de 15% ao mês, vocês vão acreditar em mim? Eu me empresto o dinheiro de vocês aqui, que daqui a um mês eu devolvo 15% a mais. É difícil de acreditar, né? Mas tem gente que acredita. Então, às vezes, a própria pessoa, por alguma intenção mais olho grande, assim, ela vai lá e faz um investimento arriscadíssimo e acaba perdendo muito dinheiro. Vou falar de novo sobre pai e mãe. Troquei de celular, então a gente tem implicações financeiras aqui e implicações das imagens, né? Ainda tem pessoas que encaminham nudes pela internet, né? Existe um provérbio chinês que diz: 3 coisas não voltam: a palavra falada, a oportunidade perdida e a flecha lançada. A gente, da aula de crime cibernético, a gente botou e o nudes encaminhado. A partir do momento que a gente encaminha um nudes, não tem como isso voltar. Não tem como apagar da internet. Ah, mas eu mandei só para aquela pessoa. A gente namorava há 8 anos e foi num momento e não sei o quê. O relacionamento, geralmente, ele não acaba bem, né? Não é um olha para o outro e fala assim, vamos terminar, 1, 2, 3 e viva a sua vida, muito obrigado, e cada um sai para um lado. Alguém no relacionamento geralmente sai chateado, ou sai com raiva, ou sai triste. E se você deu toda essa arma para essa pessoa, pode ser que essa pessoa um dia possa usar isso contra você. Eu não vou falar, estou falando de uma situação muito mais corriqueira, né? Um relacionamento longo. Pessoas se encontram na internet por plataformas que não sabem nem quem é a outra pessoa lá do outro lado e encaminham conteúdo sensível, conteúdo relacionado à sua imagem, né? Mas, não, mas eu tirei o rosto. Eu mandei só do pescoço para baixo, mas eu tenho uma tatuagem aqui no ombro que todo mundo conhece e sabe dizer que sou eu, né, se for olhar. E essas imagens, elas podem vir depois por um sistema de distorção. Você trabalha na Alesc, tem uma imagem nua sua rodando. A pessoa vai chegar e falar, olha, eu sei ali o grupo do WhatsApp da Alesc. Não sei, professor, tem um grupo geral de WhatsApp? Não deve ter, né? E eu vou mandar, se você não me mandar X mil reais, ou se me mandar alguma coisa. A partir do momento que você manda uma vez, ele vai te cobrar mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Antigamente, o WhatsApp, ele monitorava esse tipo de conteúdo e ele conseguia saber qual foi a primeira pessoa que tinha encaminhado aquela foto. Hoje, por questões técnicas que eles não querem dizer, eles não praticam mais esse serviço, até porque o produto deles é vendido pela máxima de que é criptografado de ponta a ponta. Então, a gente não sabe efetivamente o que você está conversando, né? Então, vamos começar agora com onde começa tudo isso, né, pessoal? Como é que começam todos esses crimes? Eu vou arriscar dizer aqui que 90% dos crimes mais bem engendrados dentro do cyberespaço, eles começam com a engenharia social. A engenharia social nada mais é que o engodo, o migué, o caô, depende de onde você é, né? É a enrolação. É aquele momento quando você encontra uma pessoa na balada e você começa a contar só coisa bonita para ela, coisa linda, para tentar conquistar a atenção dela.
Então, o criminoso ele faz isso quando ele faz engenharia social. Ele vai buscar informações, ele vai, geralmente, como eu disse, dependendo de onde ele quer chegar, ele vai fazer uma ligação telefônica, e nessa ligação telefônica ele vai envolver a pessoa com informações que ele já tem, e a partir disso ele vai conseguir brechas para que essa pessoa dê mais um caminho que antes não era autorizado para ele, ou que faça, ou que tenha alguma ação que vá favorecê-lo. Por exemplo, a gente tem visto muito em prefeituras gerenciador financeiro, que é tudo aquilo que a prefeitura usa para fazer os pagamentos da municipalidade. Então, é um gerenciador financeiro de determinado banco, banco A, B, C. Geralmente, eles ligam para prefeituras de cidades bem pequenas, onde as pessoas têm bastante confiança umas nas outras. E ele liga e fala, olha, eu sou aqui do sistema de segurança de determinado banco, a gente identificou que o seu gerenciador financeiro está desatualizado e a gente precisa atualizar ele, porque senão pode acontecer algo muito grave. Todo município pode perder todo o dinheiro e a senhora vai ser responsabilizada por isso. Aí está lá, a pessoa lá do outro lado fica com aquela sensação de eu preciso fazer alguma coisa e ele diz, eu vou lhe mandar um link e aí a gente desliga o telefone aqui e a senhora faz tudo que acontecer no link que eu vou lhe mandar. Quando ela clica no link, ela permitiu o acesso remoto daquele computador, vai ter uma situação ali de engano para ela, mas todos os recursos da prefeitura eles vão ser transferidos pelo próprio computador da prefeitura. Então, ele está com acesso remoto, vocês já fizeram isso, né? Então, a pessoa faz um acesso remoto, é como se a pessoa estivesse lá. Então, a engenharia social ela tem diversas vertentes. E uma delas é o contato telefônico, como eu disse, é o contato mais normal e eficaz para que eles tenham esse tipo de acesso e vitória no que eles desejam. O phishing, a gente sabe, a gente recebe todo dia, né, no SMS do nosso aparelho celular, Caixa informa, uma compra não autorizada aqui nas Casas Bahia. A pessoa, às vezes, não tem nem conta na Caixa, mas ela clica no link porque ela quer achar que, de repente, meu Deus, vem um dinheiro aí que eu nem sei de onde que é. Então, esse link ele vai mostrar o quê? Ele vai abrir a página do banco. Mas é a página do banco para a pessoa que está olhando o celular ali. Mas quando você digita ali agência, conta e senha, na realidade, ele simplesmente capturou aquelas informações suas e ele simplesmente vai recarregar aquela página. Quando recarregar aquela página, aí ele te encaminha direto mesmo pro aplicativo do banco. E aí você faz o mesmo procedimento de novo de agência, conta e senha, e a partir dali você tem acesso. Tá? Ah, mas como é que eu vou saber que o meu dispositivo está infectado? Né? Quem que sabe a senha do banco de vocês, além de vocês? O banco, né? Então, se você tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa, alguma vez, e for acessar o aplicativo do banco, a primeira senha põe errado. Erra a primeira senha. Porque aí vai vir aquela mensagem, você tem mais 2 tentativas. E ali você sabe que não foi uma senha que você passou para frente. Tá? O phishing ele tem várias outras funcionalidades, phishing por e-mail, phishing por mensagens de texto, mensagens de aplicativo, phishing por direct de rede social. Então, é sempre um link. E o que a gente faz? A gente não verifica esses links. Então, a gente, como eu disse anteriormente, a gente não verifica o link e ainda passa o link para frente. Então, a gente está ajudando o criminoso a conseguir mais vítimas. Então, mais para frente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a verificação disso, tá? Os malwares, que são os vírus, né? E o ransomware, que é o sequestro de dados, que eu vou falar mais para frente para vocês. Então, o que é as fases do ataque, né? A primeira fase do ataque é a pesquisa. Desde aquele golpe mais simplório, onde ele pega a fotografia de uma pessoa, sabe quem é o telefone do pai e manda um WhatsApp dizendo que precisa pagar um boleto, ele fez uma pesquisa. Ele foi em algum lugar de dados vazados,
ele foi em algum lugar onde uma rede social, por exemplo, onde tem uma fotografia sua, do seu pai, de sua mãe, do seu marido, da sua esposa, tanto faz. Ele identificou o teu telefone dessa pessoa por dados vazados e ali ele vai usar aquela informação para praticar o golpe. Então, a gente viu desde o crime mais simplório lá de paga o meu boleto, até crimes milionários, isso aqui acontece. Tá? A pesquisa é feita. Às vezes não, como eu disse, para atacar você diretamente, mas para atacar alguém que está no seu círculo. Então, a pessoa quer atingir determinada pessoa, ela pode começar com você. É só você ver, quando a gente chega na rede social, aparece ali uma pessoa solicitando amizade, você olha assim, tem mais 4 pessoas que também conhecem essa pessoa, que é do círculo da sua amizade. Ele pode ter feito isso antes para atacar você depois. Então, ele fez comunicação com as pessoas que te circundam, e quando ele fez a solicitação de amizade para ti, você vai... Fulano é amigo dessas pessoas que você também conhece. Né? Então, a partir disso que a gente vai tendo essa precaução e essa necessidade de ver cada vez mais o das nossas informações. Tá? Essa coleta de informações ele pode fazer por várias fontes. Inclusive, a gente dá subterfúgio para o criminoso fazer isso. Tá? Aqui é um exemplo. Jéssica Tainara Pereira. Olha lá o perfil dela. Essa conta é privada. Está vendo aqui embaixo? Essa conta é privada. Jéssica Tainara Pereira. Ela é mãe do Márcio James. Ela é carioca, casada, flamenguista, aquariana. E ela ainda botou um link do Facebook. Eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque eu posso vir em qualquer dessas funcionalidades aqui, dos gostos dela, e buscar um acesso a ela. Por exemplo, eu crio uma página do Flamengo. Eu crio uma página só de pessoas de aquário. Signo do dia. Hoje o aquário está com ascendente não sei o quê e mando para ela. Você quer saber tudo sobre o seu signo? De graça? Não sei o quê. Quer saber tudo sobre o Flamengo? E ela é carioca. Então eu sei várias coisas dela e ela ainda fez ali o favor de ainda botar um arroba de um perfil de alguma coisa que ela segue, né? E também um Facebook, valendo 1 Bitcoin. Quem é esse menino? Eu sei até o nome dele. O nome dele é Márcio James. Pois é, tá? Então, é muito fácil a gente dar a informação. A gente dá a informação. A gente avisa que a gente está comendo macarronada no domingo quando a gente tira a foto do prato. A gente avisa onde a gente está quando a gente faz check-in no restaurante para pegar o Wi-Fi e economizar o nosso pacote de dados. A gente avisa o tempo inteiro. A gente está dando informação o tempo inteiro. Quem quer pegar, que pegue. Tá? Então, agora, mais informações. Estudou o ensino médio no colégio estadual tal, estudou o ensino fundamental no lugar tal, ela aqui ainda, tá, pessoal? E frequentou a escola estadual ali tal. Se você der mais um passo para frente, aparece o marido dela, com foto, com tudo. Então, todas essas informações, ninguém foi lá, pegou uma pistola, enfiou na cabeça dela e fala. Ela deu. Ela forneceu, ela simplesmente deu tudo. Isso é mais um cuidado que a gente tem que ter, nós como servidores públicos, das informações que a gente transparece nas redes sociais. Tá? A gente não precisa dizer o que a gente está fazendo, o que a gente está comendo, para onde é que a gente vai, para onde é que a gente não vai. Se a gente... mas aí já é muita loucura. Então, eu não quero mais participar de rede social, eu vou comprar um Nokia tijolão, o jogo da cobrinha, e vou ficar aí. Mas depende muito o que vai da tua vida que vai vazar. Né? A gente tem aqui, não sei se aqui na Polícia Civil a gente utiliza muito isso, que é o picotador de papel, porque quantas vezes a gente já imprimiu um documento, amassou e jogou no lixo? Né?
Nas delegacias, a gente tem uma situação muito mais complexa, relacionada com até a segurança orgânica da delegacia, a segurança dos policiais. Então, o picotador de papel ele é uma forma, não 100%, mas é uma forma bastante eficaz de que a gente consiga misturar essas informações, tá? Mas adianta eu pegar esse bolo de papel aqui, pegar todos os documentos do gabinete, picar, botar tudo num saco só e ali na frente e entregar para a senhora da faxina ali que vai limpar? Você sabe muito bem que a Operação Lava Jato, a Polícia Federal, ela fez copia e cola disso aqui, né? Então, tudo que ela conseguiu chegar no Debrecht e nas outras construtoras, ela fez a partir do copia e cola. Então, mesmo quando a gente tem um fator de segurança que, em tese, ele já é interessante, a gente ainda tem que ter cuidado com isso, tá? Esse senhor aqui vocês devem conhecer, não sei se transita aqui nos corredores da Assembleia, aquela pessoa que vende trimania, que vende queijo, que vende docinho, que vende sanduíche natural na hora do intervalo, né? Ah, não, mas essa pessoa a gente já conhece faz tempo, faz 5 anos que ele vem aqui e vendeu o bolo de pote dele, tá? Mas quem é essa pessoa? Como é que essa pessoa tem acesso? Como é que ela transita aqui? Como é que ela transita em tudo que é lugar? Como é que ela sabe que esse corredor vai para lá, que aquele ali, e já sabe até onde ficam os gabinetes? Ela tem toda essa informação. Ah, no primeiro andar é o gabinete dos deputados tais, no segundo tais, e assim por diante. Então, cuidado com essa pessoa que transita aqui, porque ela tem que ser, obviamente, monitorada pela segurança orgânica de vocês e das próprias pessoas que também trabalham, das outras pessoas que trabalham aqui. E o que essa pessoa pode fazer? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui tem um dispositivo desse tamanho, tá? Ele é conectado à internet e esse dispositivo ele captura tudo que está sendo feito no computador. Então, vamos imaginar que essa pessoa parou na tua frente, está te vendendo queijo, salame, te dando prova, né? Eles costumam dar prova, assim, prova, esse aqui é bom, prova, esse aqui, ó, esse aqui é bom. Aí você come, aí você levanta para pegar uma água e ele vai lá e insere esse dispositivo aqui. Eu não sei como é que é a disposição das estações de trabalho aqui. Se a pessoa senta e tem um computador voltado para ela ali, com a CPU e com tudo atrás. Se tem, é bom tampar, né? Segunda-feira, chovendo, eu vou encher vocês de paranoia, né? Mas é bom tampar, por quê? Porque essas informações, a pessoa que acessa isso, ela tem acesso ao sistema da Alesc. Ela tem acesso às tramitações, aos próprios projetos que estão sendo feitos dentro do computador e tudo aquilo que está conectado em rede. Então, se o computador do gabinete todo está conectado em rede, com aquele simples dispositivo que encaminha tudo aquilo para ela, ela tem acesso a tudo que está sendo feito no gabinete. Inclusive, ela tem as senhas de acesso dos próprios servidores que passarem ali e digitarem login e senha para qualquer sistema que ele quiser. Inclusive, também, se a pessoa, porventura, acessar o site do banco ali, ela vai ter acesso a login e senha. Tá? Como eu estava dizendo para vocês, o primeiro quesito, né, da engenharia social e dos crimes cibernéticos é a pesquisa. Então, esse indivíduo alto dentro da Uber, ele teve as suas credenciais furtadas e, a partir disso, eles fizeram a obtenção de vários dados, além de prejudicar a própria vida dele com prejuízos financeiros, tá? Então, se a Uber sofre esse tipo de situação, imagina lá o consultório odontológico, tá? E a gente tem uma tendência de confiar e obedecer nas pessoas, né? Essa aqui é a tal da engenharia social reversa. O que é a engenharia social reversa? É alguém ligar para o telefone do gabinete e falar: oi, aqui é da presidência, eu preciso agora falar com não sei quem. Você vai falar: não, só um minuto. Né? Nas delegacias acontece muito. Oi, aqui é do Judiciário, do Ministério Público, a gente quer saber quantos presos você tem aí na delegacia. Assim, só um minuto.
me dá o teu telefone, que eu vou fazer a contagem aqui e depois eu te ligo. Se aquilo for um golpe, a pessoa não vai te dar o telefone, ou ela não vai dizer, não, pesquisa no site do TJ lá, que aí, a partir disso, tu pode ligar de volta. Então, essa engenharia social reversa, a partir do momento que a pessoa se coloca numa posição de um cargo para fazer com que a pessoa lá do outro lado da ligação telefônica ela tenha um certo temor reverencial, ela vai fazer com que aquela pessoa que ela acionou faça o que ela quer, né? Dê alguma informação, passe esse telefone para alguém ou qualquer outra coisa que ele tenha interesse nisso. Como eu disse ali, os links hoje, os nossos SMS, eles estão, parece um lixo, né? Então, links que são recebidos e não são verificados. E como é que a gente faz para verificar um link? Que é a partir de um phishing, tá? Só vou falar e depois a gente volta para lá. Vocês sabem muito bem, né? O criminoso envia um link, esse link é fraudulento, a vítima é redirecionada para um site que parece legítimo, ela completa o campo e, a partir disso, ele pega as informações que ele busca, tá? Aqui, vou passar esse aqui direto, porque esse aqui era um e-mail que a gente criou. Então, e-mails eu consigo ir em algum determinado sites e consigo fazer presidência@lesc e toda a finaleira disso, tá? Você vai receber aquele e-mail @lesc e você vai olhar e falar assim, não, é um e-mail institucional, vai ter um link. E, a partir disso, você vai clicar naquele link, né? Tudo vai ter um link. Então, já existe. Pessoal, eles estão fazendo falsificação de voz e de imagem. Então, você realmente não acha que vai ter um link, vai ter um site que vai fazer um e-mail igual ao e-mail que é um e-mail que você conhece ou é o seu próprio e-mail. Alguns casos, a pessoa recebe um e-mail do seu próprio e-mail, ela olha lá e fala, é o meu e-mail, me mandando um e-mail, e ela diz que ela conseguiu invadir a sua caixa de entrada ali, conseguiu invadir seu e-mail e conseguiu ver todas as suas fotos, todos os seus documentos, e ela começa a lhe pedir um valor para que aquele dado, aquelas informações não sejam vazadas. Mas, na realidade, é simplesmente um site que faz essa alteração. Não é uma invasão ao CIASC ou qualquer servidor da Assembleia, e aquilo ali faz com que a pessoa tenha essa impressão de que ela está recebendo um e-mail de alguma instituição, ou da própria LESC, ou o seu próprio e-mail. Como é que a gente faz isso? Esses 3 sites, eles são sites verificadores de link, tá? O primeiro deles não tem como errar, né? É vírus total. O que eu estou querendo? Estou querendo ver se tem vírus. Então, vírus total, não tem nem como esquecer isso, né? Então, você vai lá, com muito cuidado, né, para não clicar no link, você aperta e segura no telefone, né? No computador, você sabe que é com o botão direito. Segura, copia, entra no site e joga lá. Eu não sei se tem aqui. Não. Ele vai dar uma listagem, porque ele é um compilado de vários antivírus, e ele vai fazer a análise para ver se aquele link é malicioso ou não. Ele é 100%? Nada é 100%, né, pessoal? Só a morte. Então, você vai ter que ter o quê? Um antivírus no seu celular. Eu não tenho antivírus no celular. Por que você não tem antivírus no celular? Tu não mexe no banco? Tu não tem acesso à tua conta bancária e tu não tem acesso às tuas redes sociais? Por que você não tem um antivírus? Porque existe uma lenda urbana com relação ao iPhone, né? Então, iPhone não pega vírus. Você recebeu ultimamente uma atualização do sistema operacional. O sistema operacional ele não é para te dar mais figurinha, mais emoji. Foi identificado uma vulnerabilidade no sistema operacional. E, a partir dessa vulnerabilidade, eles taparam aquele buraco. E aí fala, usuário, faça a atualização do seu sistema operacional, porque senão você vai estar vulnerável. Vários ataques, pessoal, acontecem dessa forma.
Tem gente que ganha dinheiro de forma legal para identificar a vulnerabilidade em sistemas operacionais. Então, ele tenta identificar alguma vulnerabilidade em determinado sistema, ele liga para a empresa e fala, olha, eu tenho uma informação de uma vulnerabilidade no teu sistema e eu cobro tanto por essa informação. O cara, não quero pagar. Aí, beleza. Ele não vai, obviamente, se ele for um hacker do bem, ele não vai passar essa informação para adiante, né? Mas várias empresas, se você digitar aí no Google, você vai ver que tem empresas que, Google descobre vulnerabilidade, Microsoft descobre vulnerabilidade, eles divulgam essas informações. Se essas informações são divulgadas para qualquer um pesquisar, a gente vai simplesmente verificar que existe essa vulnerabilidade e vai começar a lançar links maliciosos por todo canto para ver se alguém que tem aquele sistema operacional que não foi utilizado vai clicar naquele link. Tá? Aqui é aquela informação que eu tinha dado para vocês a respeito, mas isso aqui é mais técnico, né? Então, é a respeito para saber quem que é o e-mail que mandou, né? O servidor do e-mail que mandou aquele e-mail que era tido como fraudulento, né? Que a gente fez, mas isso aqui é mais técnico, então é só para saber que a investigação, quando ela chega num nível, ela consegue identificar que aquele e-mail que era rosado@pc.sc.gov.br, que foi divulgado para outra pessoa, não era o rosado@pc do servidor do CIASC, que foi aquele que é o responsável pelos nossos e-mails institucionais. Tá? Então, explora como é que está meu tempo aí, pessoal. Tá boa? Beleza. Porque eu estou vendo já uns dormindo aqui. Vou jogar uma bomba, uma luz e som aqui para ver se eu acordo, pessoal. As causas, pessoal, nas ameaças de exploração de vulnerabilidades, né? Vamos lá. Falhas no código, má configuração de software. Eu vou abrir para, se vocês quiserem fazer uma pergunta a qualquer momento, vocês façam para levantar o sono aí, né? Porque depois do almoço é o pior momento para dar palestra, é depois do almoço, né? Porque a pessoa está lá quase morrendo, comeu uma feijoada e veio para a palestra, tá? Então, pessoal, esses são os tipos de vírus ou malwares, né, que a gente mais tem visto, que são os mais utilizados no mercado, né? Eu não vou citar um por um, porque a gente vai falar agora do pior deles, que é o ransomware, que é o sequestro de dados. O que funciona aqui? É uma criptografia de dados. Então, a partir do momento que a pessoa clica naquele link malicioso que ela recebeu, o criminoso vai ter acesso a todo o sistema da rede, ele vai conseguir ler o computador daquela pessoa, né? Ler o computador daquela pessoa e vai ter acesso a toda a rede que aquele computador está conectado. Se é todos os computadores do gabinete, se é todos os computadores em determinado nível da assembleia como um todo, tá? E o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada nesse momento, ele vai esperar. Ele vai esperar quando ele verificar que o nível de informação, a transferência de informação, ela vai baixar. Baixar o quê? São 8 horas da noite de uma sexta-feira. É sábado ou domingo. O fluxo de informações ele diminuiu bastante, né? Por exemplo, aqui, sábado não trabalha aqui muita gente. Então, o fluxo de informação ele está lá embaixo. E aí, da onde ele estiver, muitas vezes ele está na Rússia, ele dá um comando de executar e esse programa dele começa a criptografar todos os dados, todas as pastas. Ele vai lá e criptografa todas as pastas. Depois que ele criptografou, ele vai criptografando tudo em rede. Mas eu tinha um pendrive inserido, ele vai criptografar o pendrive. Tinha um HD externo, vai criptografar o HD externo. Quando chegar na segunda-feira, você vai ligar o seu computador e vai ter uma notícia mais ou menos assim. Vai ter essa tela vermelha e ali um cronômetro, né? Tempo restante. Aí ele vai dizer, olha, seus dados foram criptografados e essa criptografia, só eu tenho a chave disso aqui.
e eu vou cobrar X moedas virtuais, Bitcoin, Monero, qualquer uma que o valha, tá? E eu vou te dizer como é que você faz para pegar o seu dinheiro, tá? Pegar o seu dinheiro fiduciário que tem lá no banco, criar uma carteira de criptoativo, comprar o criptoativo e fazer a transferência. Ele te dá ainda um tutorial para fazer isso. Esse aqui é, nas investigações que a gente faz, o pior crime que pode acontecer. A criptografia de dados, ela ainda não tem como a gente identificar, não tem como a gente decriptografar se a gente não tem a chave. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês. Se eu pegar a chave da minha casa e for na casa de vocês e botar lá a minha chave na fechadura, ela vai abrir? Não vai, porque a fechadura de vocês ela tem um segredo serrilhado, que a chave de vocês tem esse segredo serrilhado, que a minha não tem. Então, quando ele cria, por isso que eu falei, a Rússia é muito forte com relação a isso, quando ele cria um arquivo de criptografia e essa chave ela não foi descoberta ainda, só ele tem a chave, tá? Ah, mas isso é muito avançado. A gente pode, pessoal, criptografar os nossos dados. Você tem um computador, você tem um HD externo, você tem um pendrive, que você tem alguma coisa ali, tem medo de perder. Pesquisa na internet lá como criptografar isso, você vai criptografar, vai receber uma chave, uma senha, e a partir dessa senha... Quer perguntar? Tudo. Quando a gente ainda falando, aí isso vai ser uma quebra de paradigma, né? Ele está falando de computação quântica, né? É a quantidade de milhares de bilhões de cálculos que se consegue fazer em determinada situação. Então a gente ainda não chegou lá, né? Então o que a gente tem aqui hoje é a dificuldade de a gente obter a decriptografia desses dados, tá? Então, a partir do momento que ele criptografar isso aqui, ele vai te pedir um dinheiro. É como se fosse um sequestro, é um sequestro de dados. Me dá tantos bitcoins que eu libero esses, sei lá quantos teras tem de informação aqui. E aí você vai depositar isso para ele e vamos voltar aqui. Você recebe, deixa eu ver aqui para não cair. Você recebe aqui um arquivo, faz a instalação. Ele faz essa movimentação lateral aqui, que é a movimentação de leitura de rede, de tudo que está aparecendo ali, e aí ele explora o ambiente e faz o resgate. Mas nem tudo está perdido, né? A gente tem alguns sites também, que são sites de organizações não governamentais, que eles disponibilizam algumas chaves de decriptografia que já foram identificadas, tá? Mas beleza, esse não é o trabalho de vocês. O que é o trabalho de vocês? Primeiro, não clicar em link que vocês não conhecem sem verificar. O site está ali, vírus total. Clica, verifica. Vírus, verifica. Link no celular, antivírus. Segura a copia e vai no vírus total. Mas se vocês chegarem no computador e tiver uma mensagem de vocês, uma mensagem assim, faça isso agora. Alguém numa engenharia reversa lá, uma engenharia social reversa, mandar vocês fazerem alguma coisa por e-mail, que vocês têm que clicar e aquilo lá tem que ser executado naquele minuto. Verifica, liga para a pessoa, tá? Ou liga para o chefe, fala, olha, recebi um e-mail aqui, é para fazer, não é para fazer, entendeu? Só não dá o enter naquele negócio sem antes verificar e ver se aquilo ali efetivamente veio de onde veio e se aquilo ali não está contaminado com algum vírus, tá? Essas empresas aqui, elas foram vítimas de ransomware. O próprio STJ foi vítima de ransomware na pandemia, porque as pessoas, como elas tinham que trabalhar remoto, elas elas tinham acesso através de VPN, né? ao sistema do STJ, e era o computador que a pessoa usava para trabalhar, mas o filho usava para jogar, e o marido para assistir futebol ao vivo online. Quem nunca, né? Esses são os melhores sites para cair num golpe, tá?
Tudo que é de graça, pessoal, desconfia, porque é muito clique que você dá e muita aba que aparece que você daqui a pouco vai clicar em alguma coisa que não vale, tá? Ah, mas eu também não tenho, eu tô com o meu Windows 94 no meu computador de casa, sem antivírus e assistindo futebol ao vivo online. Então, tá querendo, né? Tá querendo se incomodar com alguma coisa aí, tá? Então, como as pessoas não fazem a atualização do seu sistema operacional, elas não têm antivírus, elas não têm a precaução de fazer a verificação das mensagens, dos links que ela recebe, ou fica entrando nesse tipo de site, que é um site que ele não é um site para ser confiável. Por que o jogo do meu time de futebol, o pay-per-view está cobrando R$100, ou sei lá, R$200, e eu vou acessar esse site aqui e ele não tá, ele tá de graça. Eles são muito bonzinhos. O que eles estão ganhando? Além de monetizar toda vez que você dá um clique, por isso que abre tanto pop-up lá, né? Ele pode ter ali alguma coisa, alguma vulnerabilidade que pode depois prejudicar o teu computador. E o que a gente faz, né? O que eu estava falando para vocês. Vocês não têm que se preocupar com essa situação do ransomware. Mas o que vocês têm que pensar como pessoa que está lá do outro lado, né? Na frente do computador. A gente tem que ter essas informações para investigar e a gente tem que ter essas informações. Essas informações elas precisam ser as mais fidedignas possíveis sem que tenha alguma interferência. Então, a gente precisa isolar. Você viu, vamos lá, tu tá lá no teu computador, de repente tu viu ele tá tendo alguma atitude estranha. Como assim uma atitude estranha? Ele tá tremendo a tela, você tá vendo que tem pastas que estão subindo e descendo, ele tá se mexendo sozinho. Não é um espírito, você vai lá atrás e arranca aquele cabo azul, sabe? Aquele cabo azul, vocês já viram, né? Se não sabe qual é, procura atrás da CPU um cabo azul. E só desengata ele, tá? Que aquilo ali é o cabo de rede da internet, que ela vai fazer com que outros computadores não sejam infectados. E depois, se quiser também, pode desligar o computador. O que não pode fazer é pegar aqueles arquivos e... Aí tinha o meu pendrive aqui, ó. Tira o pendrive e depois põe em outro computador. Você vai estar infectando aquele outro computador, tá? Tirar os backups ali que eu falei, né? Fazer a limpeza de tudo, mas aí isso aí vocês já vão mandar para o pessoal da TI e vocês não tem que se preocupar com isso, tá? Esses, entre outros sites, eles disponibilizam algumas chaves, como eu disse, de decriptografia, e essas chaves que foram descobertas. Então você vai lá, coloca o arquivo, e a partir do momento que você coloca o arquivo, ele identifica qual é o tipo de vírus, tá? Que é obviamente uma subespécie do ransomware, e a partir dali ele te dá a chave de decriptografia. Aqui tem outros, né? E pessoal, eu não quero gastar com antivírus, tá? É melhor ter um gratuito do que não ter nada. Então, se você não quer gastar, mas tem algum gratuito pelo menos, né? Desde que seja, pode ser um nativo do seu Windows, que não seja um Windows pirata que você comprou, porque sistema operacional e ele não pode ser pirata, pessoal, tá? Eu comprei lá o pacote Office, ali num cara que ele me disse que é 10% do preço. Não foi o cara que está vendendo que colocou alguma coisa ali, tá? Foi a pessoa que fez a programação do software pirata ali, do pacote Office pirata. E esse, para muitas outras coisas, ele pode ser usado remotamente, né? Então, com sistemas de tecnologia, como a gente tem muita informação e como a gente tem muita possibilidade de ter prejuízo, seja ele financeiro ou da nossa própria imagem, a gente precisa tomar algumas precauções e, às vezes, gastar um pouco de dinheiro para que a gente tenha maior segurança, tá? Não vou nem falar de backup, né? Eu tenho fotos do meu filho desde que ele nasceu.
Aí eu pego aquele HD externo, ou pego e, sei lá, deixo ele no sol, ou eu faço alguma coisa e cai e quebra. Então, um backup não é suficiente. Quem tem um, não tem nenhum. Tá? Quem tem dois, tem um. E assim por diante. Hoje tem backups em nuvem, que é mais seguro. Então, eu quero contratar a nuvem da Google, a nuvem da Apple. É mais seguro, mas só a nuvem também, ela não faz milagre, tá? Porque se a pessoa invadir o seu e-mail e as suas informações, ela vai ter acesso à sua nuvem. Então, para não ficar muito paranoico, né? Um backup em nuvem e um backup físico. Para não ficar tão paranoico, um backup em nuvem e um backup físico criptografado, né? Para não ficar tão paranoico, um backup em nuvem, um físico criptografado e outro em algum outro lugar, tá? Então, porque aí as suas informações não vão perder. Aquela foto do seu filho lá, quando ele andou de bicicleta, aquele vídeo que ele andou de bicicleta pela primeira vez, se aquilo lá se perder, ninguém mais tem, você nunca mais vai achar. E senha, né? Esse aqui é o pior do pior, do pior, do pior, do pior. Vamos ser sinceros aqui, vocês comigo. Tem umas 3 ou 4 senhas que orbitam a cabeça de vocês, né? Se não é essa, se não é essa, e acabou, né? Ou às vezes é uma senha para tudo, né? Quando você tem uma senha para tudo, é melhor deixar sem senha, porque não faz o menor sentido, né? É só para ter mais uma camada. Então, a gente dá uma dica de senha aqui, tá? Você criar uma frase, que não precisa ser uma frase muito longa, né? Mas cria uma frase, e essa frase, deixa eu ver se não está até aqui isso. Meu Deus, tem muita coisa. Não, está acabando, pessoal, calma. Então, você cria uma frase e, a partir dessa frase, você vai inserir letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, sou servidor da LESC. Tá? A gente tem aí mais ou menos uns 15 caracteres. Se você botar o sou com S maiúsculo ali, toda vez que tiver um A, trocar por uma arroba, e inserir uma numeração, você tem maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Tá? Então você já tem 4 padrões, 4 fatores de segurança. E aí você vai colocar as informações a respeito do serviço. Não todo, né? Por exemplo, sou servidor da LESC, a data de aniversário e Instagram. Não, aí não dá, né, pessoal? Então tem que ser, sou servidor da LESC, um número qualquer, aleatório, e você vai colocar as iniciais do serviço no meio desse bolo todo de palavras, né? Sou, se é Instagram, por exemplo, estou dando só um exemplo, tá? Sou de Instagram, servidor da LESC, aí o caractere especial e todas as outras coisas. E você vai ter uma senha só para todos os serviços, mas a única coisa que você vai mudar é o serviço. Se for Facebook, não vai botar FB, porque FB é muito batido, né, de Facebook, né? Então você vai criar um padrão na sua cabeça para que você tenha uma senha só para todos os serviços que você quiser, obviamente alterando o serviço. Tu nunca mais vai esquecer uma senha, e ali tu não vai precisar fazer as recuperações de senha, e essa senha, como ela tem muitos caracteres, inclusive especiais, ela é uma senha difícil de quebrar, a não ser que você tenha sido vazado, tá? Esse site, se você colocar o e-mail de você aqui, seu e-mail aqui nesse espaço em branco, ele vai dar todos os vazamentos que o seu e-mail já passou, tá? Ou o seu telefone. Coloco o meu telefone ali, quando colocar, eu vou colocar mais 55, né? O código do Brasil. E você vai colocar ali e você vai clicar. Se aparecer uma tela vermelha ali embaixo, porque o site, você vai colocar ali, logo em seguida, quando ele carregar, vai aparecer uma telinha vermelha ali. Aí o teu e-mail foi vazado. Ele vai dizer qual serviço que vazou. Já adianto para vocês, se vocês têm o Vaquinha, ele já vazou, então vai aparecer lá, tá? E aí o que vazou? Vazou o meu telefone, vazou o meu e-mail, vazou o que eu coloquei ali, os dados cadastrais que eu coloquei ali.
E a partir disso você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que alterar a sua senha, né? Porque às vezes a própria senha, não do seu e-mail, mas do serviço que você usa vazou. Tá, mas eu uso a mesma senha para tudo. Então a minha senha vazou. Tá? Então é uma forma de a gente ter cuidado com relação às senhas falsas, às senhas vazadas. Tá? O melhor que tem é a gente usar esses geradores de senha, né? Os OTPs, para tudo, inclusive para o Instagram. Ah, mas o meu Instagram está vinculado ao meu número de telefone. Lembra que eu falei para vocês lá no início da fala que se a pessoa for lá e pegar o teu número de telefone, ela vai conseguir pegar o teu Instagram. Várias pessoas já procuraram a gente para reclamar de furto de conta de Instagram, tá? O Instagram ele está super burocrático com relação à recuperação disso. Você vai ter que tirar uma selfie, você vai ter que provar que é você mesmo, você vai ter que fazer e demora muito tempo. Então, para evitar... E o que eles fazem, né? Por que ele quer a minha conta? Por que ele quer o meu Instagram? Ele vai pegar o teu Instagram e ele vai fazer uma postagem dizendo para os seus amigos que você está mudando. E você está vendendo a sua geladeira de R$2.000, está vendendo por R$500 que você precisa mudar rápido. E aí os seus amigos vão olhar o seu perfil e vão falar, ah, é o fulano mesmo, ele está vendendo a geladeira. As pessoas não vão se dignar nem a ligar para ti, falar, tu está vendendo mesmo? Elas vão. E aí elas vão fazer a transferência lá por uma conta bancária no nome de uma outra pessoa que não é. Então, por isso que eles fazem, além de outras coisas, o furto dessas contas do Instagram, tá? Aqui tem alguns, né? O Google é um dos mais famosos. Isso baixa na loja, não tem problema nenhum, é fácil, é rápido, é um pouquinho chato, porque toda vez que você for fazer um acesso, você vai ter que abrir o aplicativo para ver qual é a numeração que ele está te dando, mas é um fator de segurança muito grande, porque aqueles números eles vão mudando aleatoriamente de tanto em tanto tempo. Tá? Não o SMS, eu já falei isso para vocês. A VPN aqui a gente sabe, eu não sei se vocês fazem acesso remoto, mas aqui com certeza o CIASC já deve ter feito alguma situação para, se tiver acesso remoto aqui, para fazer mediante a VPN, que nada mais é do que um túnel, né? E essa VPN leva você direto para algum lugar. Por exemplo, se eu vou fazer acesso remoto, eu não consigo acessar o site, os nossos serviços da polícia, eu não consigo acessar de casa. Por quê? Porque o CIASC não autoriza. Precisa ser um IP do CIASC. Então, o que eu faço? A gente já teve em determinados momentos, e ainda alguns utilizam a VPN para utilizar. É como se eu estivesse utilizando... Eu entro no site que eu preciso, da base de dados nossa, através de uma VPN, e essa VPN vai mostrar para aquele site como se eu estivesse dentro de uma rede de governo e vai autorizar. Só por causa disso. VPN é bom para acessar sites como, por exemplo, jogosonlinealvivo.br. Sim, é bom. A pessoa não identifica qual é o teu IP real. Você consegue baixar isso aqui muito fácil também na internet, botar como uma extensão do teu navegador, e aí ele vai ficar, você pode escolher até o país que você quer aparecer lá para o outro lado, qual IP que vai sair. E aí ele não vai identificar qual IP, e a partir disso ele pode não fazer um monte de coisa contra vocês. Fique calmo, depois de tudo que eu disse, eu acho que não vai dar, né? Mas assim, eu espero que vocês tenham criado pelo menos, se não o pavor, a paranoia, porque os nossos dados eles são muito sensíveis para nós, né? São muito caros para nós. E como eu disse, que depois que ele vaza, é muito difícil da gente buscar de novo. Agora a gente abre para perguntas, se vocês tiverem alguma. Parece aquelas votações, né? Se todo mundo concorda, permaneça como está, aprovado. Então, gente, muito obrigado. Qualquer coisa, a gente está lá na DEIC, na delegacia. Espero, se eu enxergar algum de vocês lá,
eu não vou atender, né, porque eu falei tudo que tinha que falar para vocês não serem vítimas de crime, mas muito obrigado e até uma próxima. Valeu, professor. Queremos agradecer ao Dr. Luiz Felipe Rosado pela opção de estar aqui conosco, né, na Assembleia, né, compartilhando seus conhecimentos, vastos conhecimentos teóricos e práticos, né, no exercício da atividade policial junto à Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Muito obrigado, doutor, pela disponibilidade. E não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Luiz Felipe. Já foi aberto? Nós estamos, peço escusas, porque estava resolvendo, nós estamos com outros eventos, né, durante essa semana, e o pessoal chamando a gente como gestor do núcleo tem que estar presente aqui e resolvendo problemas de outros eventos. Eu convido o doutor Rodrigo Bortolini, então, para fazer uma singela homenagem de agradecimento ao doutor Luiz Felipe Rosado. Nós vamos fazer um breve intervalo, muito breve mesmo, de uns 10 ou 15 minutos para um café, e todos ficam já convidados, né, para, em seguida, voltarmos com a palestra do Elias Edenes, que vai dar, então, continuidade a este seminário sobre crimes digitais e fraudes digitais. Tá certo? Um breve intervalo de 15 minutos, no máximo, e retornamos. Obrigado.